Assisti uma entrevista com o Whindersson Nunes para o G1. Ele falou sobre a sua dependência de álcool, sobre os desafios da saúde mental. Falou sobre a sua internação e contou que recebeu um novo diagnóstico, o de ser portador de altas habilidades ou superdotação. Falou sobre um assunto que eu tenho abordado muito no meu canal, a necessidade de autoconhecimento. E essa sobrecarga mental pode gerar uma sensação de vazio ou de profunda falta de sentido. E a questão de autoconhecimento mesmo, perturbação de conhecer a mim mesmo. Porque sem isso, corremos o sério risco da depressão, do vazio existencial. E ele usou essas palavras. Eu gosto desse moço. Eu fui apresentada aos vídeos dele por volta de 2014 por influência do meu filho. A leveza, a criatividade, a ingenuidade e o humor me encantaram. Hoje eu confesso que não acompanho mais tanto, mas sempre vejo o nome dele circulando, infelizmente muitas vezes em meio a notícias tristes. Essa fala dele me fez pensar: quantas pessoas estão por aí como ele esteve sem saber o que são? Porque se sentem perdidos, sozinhos, tristes e o mais grave, vazios por dentro, porque tudo dói mais, pesa mais, incomoda mais. E o mais grave, vazios por dentro. Fique comigo, vamos pegar pequenos trechos da fala do Whindersson e trazer para a realidade de muitos que podem se enquadrar na realidade dele sem saber. Você assistiu a entrevista do Whindersson? Você sabe quem é o Whindersson Nunes? Deixe seu comentário, aproveite para se inscrever no canal e deixe o like. Vamos começar pelo começo. O Whindersson Nunes é um comediante, um dos maiores youtubers do Brasil, rapper, cantor, compositor, ator. Conhecido pelos seus vídeos de humor na plataforma do YouTube desde 2011. Ele, após muito sofrimento, foi diagnosticado como portador de altas habilidades ou superdotação. O que é isso? Superdotação não é estar acima, é às vezes estar fora. Fora da norma, do padrão, fora do esperado. É um peixe fora d'água. A maioria com superdotação não se reconhece, não recebe diagnóstico, não é uma pessoa compreendida, não se sente em casa em lugar nenhum, sentem-se tristes, rejeitadas, porque o que para a maioria de nós é normal, para elas pode ser doloroso. A intensidade é maior, a percepção é diferente e elas veem o mundo de uma outra forma. Por isso, muitas vezes, são vítimas de bullying, se fecham ou tentam fugir de si mesmo, cada uma como pode. Então vamos refletir. Posso trazer informações e, se fizer sentido para você o que eu falar, sugiro que procure um profissional para tirar as suas dúvidas. A minha intenção é gerar dúvida nas certezas, porque a dúvida, ela é uma bênção. Ela nos empurra para a busca, para o conhecimento. Você já ouviu falar sobre altas habilidades? Conhece alguém assim? Deixe nos comentários. O que é altas habilidades, superdotação? Vamos entender melhor. A superdotação é uma condição do neurodesenvolvimento. Não é só QI alto, não é só tirar 10. É um funcionamento cerebral diferente. Essas pessoas, elas possuem um pensamento acelerado, questionam tudo sobre si mesma, sobre o mundo, são pessoas muito intensas, tudo o que lhes acontece é enorme.
Se estão felizes, é muito, muito. Se estão tristes, é muito, muito. Um dos grandes problemas é quando nós pais não sabemos sobre isso, nem lidar com isso. Não entendemos e, portanto, não vamos em busca de uma ajuda mais efetiva. E não por maldade, mas por ignorância, por não saber. E vamos levando a vida. Essa intensidade cansa muito o portador. Não o corpo, mas a mente. E as altas habilidades e superdotação podem se manifestar de várias formas. Talento para matemática, para música, artes, escritas, lógicas, sensibilidade emocional muito acentuada, grande capacidade de memorização, intensidade sensorial, sons, cheiros, toque, tudo é mais forte. O senso de justiça é aguçado e também autocobrança, perfeccionismo, insônia, frustração. Nem todos os superdotados são gênios. Aliás, muitos passam desapercebidos. Outros são rotulados como problemáticos, inquietos ou desobedientes. Você conhece pessoa assim? Deixe nos comentários e já aproveite para deixar seu like. Ah, já é inscrito no canal? Não? Então aproveite, se inscreve agora. Nós vamos continuar. O sofrimento dessas pessoas é invisível. Você sabia que tem crianças superdotadas que vivem trocando de escola? Não por causa de mau comportamento, mas porque não se encaixa no sistema. Aprende mais rápido e se entedia. Faz perguntas demais e incomoda. Se revolta diante da injustiça e é punida. Chora por pequenas coisas e é chamada de dramática. A escola, que deveria ser abrigo, se torna uma ameaça. Uma mãe disse: as escolas só reclamavam do comportamento. Nenhuma chegou para mim e disse: seu filho pode ter altas habilidades. E é assim, essas crianças crescem sem saber quem são. Tentam se moldar, ou se escondendo, ou se culpando. E o que é mais triste, indo para vícios altamente destrutivos. Alguns sinais de superdotação aparecem cedo. Aprendem a ler muito antes da idade. Questionam regras constantemente. Têm empatia fora do comum. Não se interessam por brincadeiras típicas da idade. Dificuldade com rotina repetitiva da escola. Mas, atenção, por favor! Só um profissional especializado pode fazer um diagnóstico. Neuropsicólogos, psicopedagogos, psiquiatras infantis. Se você se identificou com o que ouviu até aqui ou pensou em alguém, procure orientação. A superdotação não é um fardo, mas sem acolhimento pode se tornar um peso difícil de carregar. E a escola, o que faz? Segundo a lei, crianças com altas habilidades têm direito a atendimento especializado. Mas a realidade é outra. A maioria das escolas não sabe lidar. Os professores não foram preparados. As famílias ficam perdidas e as crianças adoecem. A aceleração escolar, por exemplo, é um direito legal, mas é negado muitas vezes por ignorância institucional. O Brasil tem mais de 26 mil crianças com diagnóstico formal
de altas habilidades. Mas esse número é bem maior. Muitas passam a vida sem saber. Quando o Whindersson Nunes contou que recebeu esse diagnóstico, ele disse: muita coisa começou a fazer sentido. É isso. Quando a gente descobre quem é, muita coisa se encaixa. A dor tem nome, o comportamento tem explicação, a solidão tem contexto. Veja que o Whindersson é uma voz pública. E ele demorou para descobrir um diagnóstico. Não quer dizer que isso já resolveu a vida dele, mas quer dizer que, tendo esse diagnóstico em mãos, ele consegue o tratamento, ele consegue se equilibrar, ele consegue viver de novo. Mas quantos anônimos estão aí em silêncio? O Whindersson terá uma longa caminhada pela frente e ele entende isso. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso me preparar para esses períodos, entendeu? De não chegar lá e não deixar esse folha de poço, esses pensamentos. Mas o Whindersson pode ter certeza de que todos nós estamos na torcida de uma nova rota de vida. O difícil ele já conseguiu, que é a conscientização de que havia um problema, resolveu enfrentar o bicho de frente e, com certeza, a vitória estará logo ali. Eu já não estou mais pensando em vencer, entendeu? Em ser o primeiro, isso ou aquilo. Por saber que aqui é uma passagem, é um tempo, mas é pequeno também se você para pensar na eternidade. Que esse vídeo possa te ajudar a pensar, talvez em você, talvez em alguém que você conheça. Deixe nos comentários. Você já conheceu alguém assim? Já se sentiu assim? Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe. Vamos espalhar mais empatia, mais informação e menos julgamento. Até!